Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é Cabalá e dízimo. Será que é dízimo mesmo? A palavra hebraica é tzedaká e nós vamos ver agora. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vão dar um like, deixar os comentários de vocês e compartilhar. Lembrando que os nossos vídeos saem às terças-feiras e sextas-feiras também. Havia um homem tipo o tio Patinhas ou então o Sr. Scrooge, do clássico Conto de Natal de Charles Dickens, que era muito apegado a dinheiro, extremamente pão duro, não contribuía com nada, não contribuía com nenhuma obra assistencial, não ajudava o seu sobrinho, ele só queria saber de dinheiro, 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 dinheiro. Ele vivia muito mais em Gevorá do que em Hesed. Então, ele vivia dessa forma. E um determinado dia, ele estava levando um bolo para casa. Só que ele tropeçou e o bolo caiu no chão. Se espatifou, mas uma parte ficou aquele bolo torto. E ele caminhando com aquele bolo, depois de recolher da rua, passou perto de um pedinte que lhe pediu, por favor, tem alguma coisa para eu comer, um pão? E aquele senhor deu o bolo. E ele foi embora. O pedinte comeu o bolo e digamos assim, o velho avarento foi embora. E naquela noite ele morreu. Chegando no céu, ele viu um banquete enorme, várias mesas sendo servidas por garçons, comidas, bebidas, em fartura. Pensem em um banquete farto. Multiplique isso por 10 e depois multiplique por mais 10 e multiplique por 10. O banquete era maior do que esse. Ele falou assim, eu vou me fartar. Cheguei aqui, tenho a eternidade toda e vou comer. Procurou uma mesa em que não tivesse ninguém, porque ele não iria admitir que outras pessoas estivessem ali com ele. E ele sentou. Passou o primeiro garçom, ele, garçom, só um instantinho, senhor. Ô garçom, só um instantinho, senhor. E o homem foi ficando furioso com aquela situação. Como é que logo ele, uma pessoa rica, uma pessoa de posses, uma pessoa importante, influente na sociedade, seria agora mal servido, deixado de lado pelos garçons? E ele foi ficando irritado, foi ficando vermelho. E os garçons, só um instantinho, meu senhor, só um instantinho, meu senhor. E o tempo no paraíso, o tempo passa muito lentamente. Uma eternidade. E ele lá, não estava mais com aquele ímpeto. Garçom, garçom! Ele foi assim, ô garçom, só um instantinho, senhor. Mais um tempo passou. E ele, garçom, mais um tempo passou. A fome batendo. E ele lá, garçom. Até que ele ficou quieto na dele. E depois de muito tempo, um garçom veio. Senhor, me desculpa, temos muita gente para atender. E o senhor gostaria de fazer seu pedido? E ele disse, eu gostaria sim, gostaria de pedir. Gostaria de pedir o que você tiver aí para trazer para mim. O que você tiver. Eu estou com fome, eu preciso matar minha fome. E o garçom foi até a cozinha e trouxe para ele um bolo. E ele falou assim, mas depois de tanto tempo eu aguardando aqui, esperando, com fome, você me traz um bolo sujo. E o garçom disse para ele, senhor, para todo mundo tem aquela refeição. Aquelas refeições ali, que o senhor está vendo todo mundo comer, são o que essas pessoas fizeram. Então elas estão recebendo a recompensa. Se o senhor só conseguiu o bolo sujo,
É porque sua vida só lhe coube o bolo sujo para receber agora na eternidade. É uma bela história, mais uma bela história do folclore judaico. Nós falamos sobre Kabbalah e dinheiro recentemente. E hoje nós vamos falar sobre Kabbalah e Tzedakah. Tzedakah. O que é Tzedakah? Tzedakah é fazer justiça. A palavra Tzedakah vem do hebraico tzadik, que significa justo. E o que é fazer justiça? No entendimento cabalístico, 10%, dízimo, 10%, acomoda a pessoa. Primeiro que não existe em hebraico nenhuma passagem na Torá que fale sobre dízimo, que possa ser traduzido como dízimo. Até porque tzedakah é um conceito, é uma ideia. Não existe uma palavra em português que possa ser traduzida. Tzedakah significa isso. Não, tzedakah é uma ideia. Tzedakah é fazer justiça. Então, a ideia cabalística de 10, nessa situação, não existe. Claro que 10 está ligada a Hashem, está ligada a Deus, a perfeição. Só que, nesse conceito de separar uma 10ª parte para entregar para alguém, um dinheiro, um donativo na igreja ou para uma obra de caridade, quem está fazendo por obrigação e não por hesed, não por amor, mas sim por obrigação, quando chega nos 10%, ela faz, atingi a meta e não vou fazer mais. Então ela se livra daquela situação. E não é essa a ideia de tzedakah. Tzedakah tem uma ideia muito mais ampla, que vai além do dinheiro. Porque senão, aquele que não tem dinheiro, como ele faria tzedakah? Então ele não faz tzedakah? Então ele não tem não teria o mérito de alguma atitude em prol do seu semelhante? Ele ficaria sem fazer? Seria justo isso? Claro que não. Tzedakah é a ideia de fazer justiça. A própria letra inicial da palavra tzedakah é a letra tzadik. Veja só, as 3 palavras juntas. A letra inicial é tzadik, que também inicia a palavra tzadik, que é justo, e a palavra tzedakah, que é fazer justiça. A letra tzadik está aqui. Repare como ela tem o formato de uma balança para ficar equilibrada. A palavra tzedakah, ela dá a ideia, ela pode ser traduzida a ideia de ajudar o próximo. Como é que eu vou ajudar o próximo? De várias maneiras, que eu posso até excluir o dinheiro. Quando eu dou uma carona para alguém, eu estou fazendo tzedakah. Quando eu dou um livro para alguém, estou fazendo tzedakah. Quando eu estou ouvindo uma pessoa, estou fazendo tzedakah. Quando eu vou até um orfanato, ou eu vou até um lar de idosos, um asilo, dá um pouco do meu tempo em prol de uma leitura, de cantar uma música, de contar uma piada, de alegrar aquelas pessoas naqueles ambientes, ou visitar um doente, estou fazendo tzedakah. Quando eu ajudo um senhor, uma senhora a atravessar uma rua, um deficiente visual, estou fazendo tzedakah. Quando eu tenho paciência com a minha esposa, ou a minha esposa tem paciência comigo, tem paciência com meu filho, estou fazendo tzedakah. Quando eu compartilho este vídeo levando luz, nós já vimos que luz tem a ver com Deus, com Hashem. Quando eu compartilho esse vídeo, estou fazendo tzedakah. Quando eu ajudo alguém para uma prova, quando eu dou uma palavra de conforto a um amigo, quando eu penso num irmão, numa irmã de sangue, ou num irmão, ou numa irmã em Deus, na existência humana, estou fazendo tzedakah. Melhorar o meio ambiente é tzedakah, cuidar de um animalzinho é tzedakah. A gente tem que ter humildade e pensar que nós não estamos sozinhos aqui neste planeta.
Nada deste planeta é nosso, nada. Nem a nossa vida nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence. Já pararam para pensar que a maior tzedaká que um ser humano pode ter recebido foi a tzedaká de um homem e uma mulher que eu, por exemplo, não conhecia e que me trouxeram à vida? Essa é a maior tzedaká? E como é que eu não vou fazer tzedaká para as outras pessoas? Quem sou eu melhor? Por que eu me acho melhor do que qualquer pessoa? E não faria tzedaká por alguém? Que não respeitaria o outro? Respeitar é uma tzedaká. Tudo que eu faço de benevolência em Hesed é tzedaká. Por que eu me acho melhor? Porque eu tenho uma profissão? Porque eu tenho mais dinheiro? Porque eu tenho um status na sociedade? Eu sou de uma família X ou Y considerada numa sociedade, então eu sou melhor do que alguém? Porque eu sou um juiz, eu tenho a preferência de furar a fila em algum lugar? Não. Tzedaká é olhar o outro, é observar o outro, é compartilhar com o outro, é doar um tempo do outro para o outro. Não significa só o dinheiro. Tzedaká é uma ideia muito mais ampla. Tzedaká é o olhar o outro com Hesed, com amor, com misericórdia, com benevolência. É destinar uma parte da minha existência para o outro. É a maior prova de amor, a maior prova de altruísmo é fazer tzedaká. Senão, nós vamos nos tornar, se nós não praticarmos a tzedaká, nós vamos nos tornar aquele homem da parábola. Aquele homem que deu o bolo sujo para o mendigo e quando chegou na eternidade, ele recebeu o bolo sujo. Porque tudo que ele construiu em vida foi o bolo sujo. Então ele vai receber na eternidade. Isso quando não recebe na vida. A vida mostra a conta. Aqui, ó, você não fez tzedaká, está aqui a conta. Então nós devemos parar e prestar atenção e observar o outro. Quando a gente começa a ver o que nós falamos anteriormente, em outras oportunidades, sobre a centelha divina, a gente começa a perceber e a reconhecer a centelha divina presente no ser humano, nos animais, na natureza e em tudo que nos circula, eu começo também a abrir a minha inclinação para o Yetzer Tov, e com isso eu começo a praticar tzedaká. Eu começo a ser mais benevolente, eu começo a agir com muito mais Hesed, amor, do que com Gevurah, que é a restrição, que é a impaciência. Então, tzedaká é aquilo que o homem tem de mais importante, ou uma das coisas mais importantes que Hashem, que Deus deu para o homem fazer, ensinou o homem a fazer. E fazer tzedaká é um conceito básico, é um princípio básico para purificar o dinheiro que eu estou recebendo de um pagamento, por exemplo. Alguém que está me devendo um dinheiro me paga. Então eu tiro uma parte daquele dinheiro, umas moedinhas, e dou para alguém que necessita. Estou fazendo tzedaká com aquele dinheiro, estou purificando. E quando eu purifico o dinheiro, quando eu purifico as minhas atitudes, cedo um lugar no ônibus, no metrô, no transporte público, que não seria destinado a uma gestante, a um idoso, um deficiente físico, visual, enfim. Eu estou fazendo tzedaká. Devemos prestar atenção nesse comportamento para manter o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Vamos compartilhar esse vídeo. Isso é tzedaká. Um grande abraço para vocês. Valeu!